Em uma noite comum, meteoros podem ser vistos aos montes em céus bem escuros, e de vez em quando, meteoros maiores rasgam o céu. Em ambos os casos, são fenômenos rápidos e duram poucos segundos. No entanto, há cerca de 110 anos, aconteceu um fenômeno que até hoje segue sem uma explicação científica exata. Simplesmente, centenas de bolas brilhantes rasgaram o céu por vários minutos, sendo vistas desde o Nordeste brasileiro, passando pelos Estados Unidos e até no Canadá. Bom, mas até onde sabemos, meteoros são bem rápidos para serem vistos por vários minutos. Então, o que pode ter causado tais avistamentos? No vídeo de hoje vamos conhecer o que ficou conhecida como a Grande Procissão dos Meteoros de 1913, que proporcionou várias luzes misteriosas no céu. As chuvas de meteoros marcam épocas do ano em que podemos ver uma maior quantidade de estrelas cadentes passando no céu. Esse fenômeno é causado por pequenos fragmentos de rocha que se soltam de corpos celestes, como cometas e asteroides, entrando na atmosfera da Terra a velocidades sempre muito altas, de vários milhares de quilômetros por hora. Porém, eu repito, esses meteoros nunca vão durar mais do que alguns segundos. Já vimos meteoros que rasgam o céu em 4 segundos, outros que duram pouco mais de 10 segundos, mas a realidade é que são sempre muito rápidos, e não é o tipo de fenômeno que você pode parar para admirar por muito tempo. No entanto, algo muito estranho fascinou os astrônomos e amedrontou pessoas comuns na noite de 9 de fevereiro de 1913. Bolas de fogo rasgaram o céu de várias partes das Américas, se deslocando quase que horizontalmente em relação à superfície e durando de 5 até 10 minutos a depender da região. Nunca alguém tinha observado algo assim no céu na história registrada, e mais de 100 anos depois, nada parecido voltou a aparecer no céu. Para você ter uma noção, pelo menos 1000 pessoas avistaram o fenômeno ao longo de 11.000 quilômetros, sendo que poderia ser um número bem maior de pessoas, caso a região do Nordeste estadunidense não estivesse completamente fechada por nuvens naquela noite de fevereiro. Ali existiam 30 milhões de observadores em potencial, que poderiam ter avistado a Grande Procissão dos Meteoros. Para começar, vamos entender exatamente como acontece a maioria dos fenômenos de meteoros em nossa atmosfera. Quando você avista um fenômeno desse tipo, você está vendo a nossa atmosfera simplesmente ficar incandescente, à medida que uma rocha espacial aquece o ar por conta de um evento conhecido como compressão adiabática. Devido à altíssima velocidade com que a rocha espacial atinge a nossa atmosfera, ela comprime o gás à sua frente, e quando um gás é comprimido, ele aquece. No caso do meteoro, o gás aquece tanto que ele acaba sendo ionizado e formando uma bolha de plasma ao redor da rocha. Isso gera um meteoro de origem espacial, e o evento é tão violento que vaporiza a maioria das rochas que ousam encontrar o caminho da Terra. No caso da Grande Procissão dos Meteoros, aconteceu algo muito estranho, já que as bolas luminosas eram semelhantes aos meteoros comuns, mas duraram pelo menos 10 vezes mais tempo do que um meteoro comum. Infelizmente, na época não tínhamos câmeras que pudessem registrar o acontecimento, e o único registro visual ficou na forma de uma gravura feita por um pintor da época, chamado Gustavo Hahn, descrevendo o evento como bolas de fogo que passavam entre as constelações de Órion e Cruzeiro do Sul. Além disso, um levantamento feito na época, feito pelo astrônomo canadense Clarence Chen, coletou os relatos de cerca de 100 testemunhas ao longo de uma faixa de 4,5 mil quilômetros desde o sul do Canadá até as Ilhas Bermudas, no Oceano Atlântico. Mas em 2013, um estudo publicado por pesquisadores e astrônomos dos Estados Unidos e Austrália mostraram que diários de bordo de navios da época continham os relatos desconhecidos
deste acontecimento. Foi aqui que surgiram os primeiros relatos de navios próximos a Salvador, na Bahia, que mostravam que o mesmo padrão de bolas de fogo foram observadas naquela noite de 1913. No total, a grande procissão dos meteoros foi observada por centenas de pessoas ao longo de 11 mil quilômetros de extensão, o que é quase um quarto da circunferência total da Terra. Agora imagina 100 bolas de fogo extremamente brilhantes percorrendo mais de 11 mil quilômetros pela nossa atmosfera. Na época, quem viu e não estava familiarizado com astronomia provavelmente ficou aterrorizado. Mas então, o que poderia explicar o tal fenômeno? Bom, a resposta é que ninguém sabe exatamente até hoje, mas há hipóteses muito interessantes. A princípio, os astrônomos acreditavam que o fenômeno teria sido causado por um tipo de meteoro muito raro, conhecido como Earth-Grazer. Imagine só alguém jogando uma pedra na água no ângulo correto. Ela vai ricochetear até perder energia e finalmente afundar. Essa mesma analogia pode ser usada para explicar os Earth-Grazers. Eles entram na atmosfera num ângulo muito baixo e em uma altitude muito elevada, onde o arrasto atmosférico não é suficiente para desacelerar a rocha espacial ao ponto de fazê-la cair em nosso planeta. Dessa forma, esses meteoros ultrapassam a velocidade necessária para vencer a gravidade da Terra e conseguem voltar ao espaço, fazendo apenas um rasante pela alta atmosfera. Porém, não há evidências de que esse tipo de meteoro possa percorrer 11 mil quilômetros no ar. Então os astrônomos agora acreditam que estamos lidando com um objeto que já estava na órbita da Terra há muito tempo. Em outras palavras, um asteroide deve ter sido capturado pela gravidade da Terra na forma de uma mini-lua, que é uma espécie de satélite natural temporário que a Terra obtém às vezes. Mas neste caso, ao invés de sair e continuar o seu caminho pelo sistema solar, a mini-lua se aproximou demais além do limite de rompimento, se desintegrou em dezenas ou centenas de pedaços e veio a adentrar a atmosfera da Terra em um ângulo extremamente raso, quase da mesma forma como falamos naquela analogia de jogar uma pedra num lago. A diferença é que provavelmente esses meteoros devem ter sido vaporizados completamente no ar. A incrível distância percorrida é uma forte evidência de que essa pode ser a explicação mais provável. A incrível distância percorrida é uma forte evidência de que essa pode ser a explicação mais provável, já que os fragmentos foram desacelerando, perdendo altitude e entraram na atmosfera num ângulo que percorreu desde o Canadá até o nordeste do Brasil. A massa elevada da rocha fez os objetos durarem tempo suficiente para chegar até aqui na América do Sul. Claro, existem outras hipóteses que relacionam esse evento a restos de um anel que existia ao redor da Terra, além de um surto de meteoros causado por um cometa, como já aconteceu em 1833, quando choveu 100 mil meteoros em uma única noite. No entanto, hoje a ideia de fragmentação de um asteroide é a mais provável hipótese dessa história, apesar de ninguém ter batido o martelo até então. Enquanto a grande procissão dos meteoros de 1913 continua um verdadeiro mistério, eu tenho certeza que se tivesse ocorrido hoje em dia teríamos imagens fantásticas do ocorrido. Mas enquanto esse mistério não é resolvido, vamos ficar de olho no céu, vai que acontece de novo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!